o guardião de nomes, Leonardo Garzaro. Disseram que naquela terra havia um homem que guardava nomes. Apesar de habitar próximo, nunca se interessara pelo personagem. Diariamente, o pai se esforçava para inteirá-lo das relações de poder na região, passar-lhe os truques comerciais que por gerações sustentavam o nome da família. Já tinha idade, dizia, para se sentar entre os homens e, quiçá, emitir opiniões desde que bem ponderadas. Seus interesses, contudo, estavam tão além que não era capaz de dizer onde estavam. Fingia dormir até tarde ou acordava antes da família e saía para a rua. Deixava a escola rapidamente para que os irmãos menores não o acompanhassem ou dizia ser preciso estar a tarde inteira na escola a estudar. Assim, escapava das frases bem pontuadas, exageradamente afirmativas do pai, expostas com o objetivo explícito de separar o mundo e todas as suas possibilidades em duas categorias. Cada homem precisava escolher entre a decência e a perdição. Os monólogos paternos só se encerravam quando afirmava repetidas vezes a escolha por uma vida decente. Em seu íntimo, no entanto, sentia que aquilo não lhe servia, restando, portanto, apenas a outra. Reclamava do pai sempre a um mesmo amigo. Sequer suportava o modo como cortava os alimentos usando a faca no almoço ordinário com extraordinária gravidade, do qual viera a ideia de procurarem um nomeador. Já haviam juntos e escondidos provado cigarros e cachaça, folheado revistas impróprias, atirado pedras nos carros e blasfemado o suficiente para envergonhar o mais antigo antepassado. Esgueirar-se pelo centro movimentado da cidade próxima e consultar o guardião de nomes, desprezado pelos pais de ambos por representar o atraso e a idolatria que impediam aquela terra de se desenvolver, parecia-lhes um passo lógico. E dada a natureza dos últimos conflitos com o pai inaugurada desde que atingira a idade, a consulta parecia ser realmente necessária para além da afronta. Entrou sozinho. O amigo se manteve à porta, atento, pronto para correr e pedir ajuda. Dentro da casa, caminhou em direção à enorme mesa sobre a qual estava posto o livro. Sentindo as axilas umedecerem, dava passos leves. Mantinha sem perceber os olhos muito abertos. Tampouco percebia os próprios gestos que eram de fineza e educação exemplares. O tom de voz firme, porém moderado, ao anunciar-se, olhar direto, mas não impertinente, paciente, ao aguardar que o nomeador erguesse os olhos para escutá-lo. Contestava o pai com os modos que ele lhe ensinara. Eu preciso de um nome. Sentou-se quando o guardião de nomes indicou a cadeira, mantendo o magro tronco ereto, as mãos sobre a perna, o peito pronunciado. Contou a que vinha do modo como imaginara na noite anterior, exprimindo-se com vocabulário adequado em frases curtas e bem pontuadas. Nascera numa boa família, na qual a tradição imperava. Assim fora quando o avô era jovem e também o bisavô. O pai dava-lhe liberdade, desde que não faltasse às obrigações. Sendo primogênito, cabia-lhe resguardar o bom nome da família, os direitos futuros e deveres presentes, pesando-lhe mais do que aos outros. Suportava aquilo sem concordar. E suportava principalmente porque, além da casa paterna, podia ser outro. Quando escapava para a rua, no campo, ao redor da cidade, na periferia, era o Remela, revelando entre os amigos sua verdadeira natureza. Ganhara o apelido porque deixava a casa demasiado cedo, excessivamente disposto, os olhos ainda sujos depois da noite dormida, e o apelido se fizera afronta, personalidade e prazer. Esse era ele. Nas atividades comerciais entre os religiosos e os homens de respeito, o pai ouvira falar de um moleque afrontoso conhecido por Remela. Um mau tipo, certamente oriundo de uma má família, recomendou aos filhos, em especial a ele, que se mantivessem distantes do tal Remela. Que nome era esse? Não podia ser boa coisa, o nome o anunciava, insistiu o pai. Quando passou em frente à loja do pai, um freguês comentou que lá ia o Remela apressado em busca de confusão.
Primeiro, o pai sentiu as pernas fraquejarem, o peito dolorido, o sangue esvair-se do corpo, depois vociferou, fechou a loja mais cedo, brigou com a mãe, esperou em casa com a cinta sobre os joelhos. Apanhou naquele dia como jamais antes. Esteve obrigado por dias ao silêncio do quarto, como jamais estivera. O castigo terminou com o longo discurso do pai e a sentença. Deveria escolher uma vida decente ou partir. Em breve completaria a idade e no ritual conheceria seu segundo nome, o nome secreto, escolhido pelo pai no nascimento e revelado apenas quando se fizesse homem entre os homens. O pai avisou que, ao atingir a idade, cumprir o ritual e receber o nome secreto, nasceria como homem e morreria como criança. E assim, morreria o Remela. A bronca e a sova lhe pareceram corrigir o espírito. Compôs-se, preparando-se para o ritual, dedicou-se ao alfabeto antigo, conheceu os cânticos, gostou das vestes tradicionais e memorizou os gestos. Quando o amigo se esgueirava pelos arredores da casa oferecendo uma pequena aventura, ele o dispensava. Parecia-lhe que o Remela, antes mesmo do ritual e da revelação do nome secreto, se havia retirado. O nome planando sem corpo como um mau espírito. Vieram os parentes para celebrar a idade, vieram os sacerdotes, preparou-se um banquete. O pai, observando orgulhoso, seguro da eficácia do método, um fotógrafo contratado registrou a família toda após o ritual e pela primeira vez viu-se posto entre os homens, elevado acima das mulheres e crianças. Cumpriu de forma exemplar tudo o que lhe era exigido, e a satisfação preencheu todo o corpo do pai que resplandecia. Era a partir dali um homem, conhecedor dos segredos da família e do mundo. Conquistar independência, liberdade. Conhecedor do mistério, ele usaria em nome do sagrado e da família pelo bem, antes de mais nada. Naquela noite, contudo, não consegue dormir. Procura o amigo assim que a família o deixou, aproveitando-se da confiança que o pai voltara nele depositar. Confidenciou-lhe que o nome novo o incomodava. Revelou, indiferente ao segredo. Imaginara tratar-se de uma palavra forte, elegante, mas na verdade era estranha, uma combinação curiosa de sílabas, chiados, vibrações que mais pareciam um rosnado, um arroto. Sabia tratar-se do mesmo nome do bisavô, a ele entregue na mais sagrada das terras, quando também chegara a idade. Mas não conseguia pronunciá-lo sem evitar desgosto ou asco. Aquilo nada tinha a ver consigo. Podia decorar os cânticos, aprender o alfabeto, aceitar o traje na companhia dos homens, o assento distante da mãe e irmãos, fingir concordar com as afirmativas do pai. Poderia, inclusive, com elas verdadeiramente concordar. Porém, era incapaz de atender aquele nome, vesti-lo, usá-lo, ou a ele responder. Odiava-o! Era um peso maior do que podia suportar. Não podia! Era exigir dele em demasia. Dizendo ao guardião de nomes, percebeu que ofegava. Desesperado, como se fosse o nomeador, o derradeiro juízo último dos habitantes a dispensá-lo da pena. Quero voltar a ser o Remela. Ou qualquer outro que não revelado. Cada vez que me tratam pelo nome do bisavô, sinto como se estivesse sendo xingado. O guardião de nomes aqueceu, confortando-o com a tranquilidade do olhar. Apontou-lhe a jarra d'água, convidando a se servir. Quando terminou o copo, agradeceu, suspirou profundamente e sorriu com os olhos marejados. Não mais o homem que o ritual fizera, mas o menino que sempre fora. Os nomes aqui guardados são carne. Vivem conforme vive o homem que os carrega. Se apodrece o nome, se é deixado de lado, também apodrece o homem. Os nomes aqui grafados são como o couro quando seca. Desenhada a forma, esta não pode ser alterada sem se destruir a peça.
Se deixasse a casa registrado com o nome do bisavô, seria como ele, assumindo a partir dali não apenas os chiados e a pronúncia do nome, que sequer ao patriarca agradavam, mas também a responsabilidade sobre o pai e toda a família. Seria a lei da casa agindo pela moral do bisavô em seu nome. Por outro lado, ele poderia, assim, registrá-lo como Remela, e esse seria ele em definitivo. O pai não o castigaria guardando, sobretudo, imensa tristeza. Seria tratado como um desperdício. Os direitos e deveres da casa passariam para o irmão, o segundo filho homem, e do primogênito nada mais exigiriam. Seria livre para estar na rua ou no campo, para ir à escola ou dela fugir. Escolheria por si, desobrigado do imenso peso da tradição. Porém, se cansasse daquilo, não haveria mais volta. Achava que era possível casar e construir casa, dirigir os negócios, ter filhos e enterrar os pais sob o signo de Remela? Não. Não era. Naquela casa, naquele livro, o nome era uma sentença. Era preciso que soubesse. É complicado. Os olhos arregalados, a mão a sustentar a testa e a despentear os cabelos. Eu achei que o senhor me daria o nome pronto. Guardaram silêncio. O rapaz se via pelas ruas e bairros que deveria evitar, gracejando com as garotas desconhecidas, chutando bola no horário reservado ao dever. Escolheria Remela. Era quem era. Não suportava mais apartar-se de tudo aquilo para escutar as frases curtas e bem pontuadas do pai, carregadas de segredos que lhe pareciam desimportantes. Um instante depois, viu-se com as mesmas atitudes 10 anos mais tarde. A barba cerrada, que lhe permitia ir a qualquer bairro, provocando inconvenientemente as mulheres casadas na frente dos filhos, chutando a bola em meio a garotos que deveriam estar na escola, escolheria o nome do bisavô. Era quem seria. Decidindo naquele momento, porém, perderia tanto. Eu preciso mesmo escolher agora. Com um sorriso nos lábios cerrados, o guardião de nomes moveu negativamente a cabeça sem dizer uma palavra. Entre um nome e outro, poderia simplesmente não escolher nenhum. E posso ir embora e continuar assim? O guardião de nomes aqueceu. Poderia e deveria seguir sendo ambos. O Remela entre os amigos, desfrutando plenamente de todas as possibilidades que o nome oferecia, e o patriarca, diante do pai, cumprindo os deveres do nome, exigindo os direitos. A dualidade era uma dádiva. Se discordasse, que voltasse. Ali estaria sempre a guardar os nomes. Ergueu-se de um salto, satisfeito, sorrindo jovialmente, enquanto cumprimentava com ambas as mãos o guardião de nomes, agradeceu, deixou a casa em passos de súbito apressados, algo desengonçados, encontrando à porta o amigo que lhe passou um cigarro para que tossissem juntos. Entrara na casa grave, tenso. Deixava como se o ritual ainda estivesse por vir. E aí? A casa parecia um museu. Um túmulo, sei lá. Tinha uma mesa gigante, tudo escuro. Falei para um amigo que eu tinha de ser o Remela, lógico. Lógico! E ele escreveu assim, Remela, no livrão. Um monte de nomes de gente importante e no meio, um Remela. Está feito. Riram e gingaram rua abaixo, provocando os garotos menores e assoviando para as meninas. No caminho de volta, tiraram pedras no riacho, destruíram um formigueiro, apostaram uma corrida, brincaram de surpreender com socos no braço. Contaram histórias de valentias imaginárias. Combinaram de em breve provar o uísque. Exaustos, despediram-se para estar em casa na hora exata em que os pais os aguardavam. Diante da família, não mencionou nenhuma das aventuras do dia. Banhou-se, trocou as roupas, perguntou ao pai sobre o andamento dos negócios e ajudou o irmão caçula com a lição. Agradou a mãe, concordou com a opinião do pai, acrescentou um ponto de vista próprio com frases curtas e bem pontuadas. Em respeitoso silêncio,
Sentou-se à mesa e aguardou que o jantar fosse servido. Repreendeu com um olhar a irmã quando ela ensaiou recusar a refeição. Quando todos se sentaram, satisfeito, o pai ofereceu-lhe a honra de conduzir as orações pela primeira vez e dali em diante. Aceitou.